Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Cláudia, psicanalista. Eu estava aqui tirando um tempo, né, e refletindo algumas coisas. Eu parei para dar uma estudada aqui na palavra e meditando algumas coisas, eu cheguei a algumas conclusões. Há muitas falácias de pessoas que dizem que nós precisamos buscar, entender, analisar. Sim, nós precisamos de tudo isso. Mas o que a Bíblia diz e nos instrui diante da verdade, né? Será que todas as pessoas que saem com falácias, elas estão vivendo o que elas falam? Ou apenas são teorias pautadas em letras, em teorias, mas não é real. Elas não vivem o que elas estão falando, apregoando, ensinando e até tratando pacientes em consultórios sem nenhum embasamento do que a palavra diz, do que Deus pensa sobre isso. Ele só está pautado na teoria, mas ele não vive. Então, nós precisamos entender o que Deus, o que o Senhor fala a respeito disso. E vamos entender um pouquinho sobre isso quando ele fala lá no livro de Provérbios 22, 6. Ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, ensine o seu filho no caminho. Ele fala sobre isso. E quando ele está falando sobre isso, não é sobre só o nosso filho, mas é sobre nós. Nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós. Será que nós estamos vivendo no caminho? Será que as buscas que nós estamos tendo é no caminho? Ou é sobre a gente querer um aplauso? Ou é sobre a gente querer uma bajulação? Será que os profissionais têm esse entendimento? Será que os profissionais também, eles estão vivendo isso, ensinando isso? Lá em Salmos 32:8 também fala sobre isso, sobre nós estarmos no caminho. Para que isso seja realmente consolidado, alicerçado, para que o meu paciente saia do meu consultório realmente pleno e convicto que ele está diante de um profissional não pautado em teorias, mas pautado na presença do Senhor. Isso é uma seriedade, gente. Em Deuteronômio, para fechar, também diz sobre isso, Deuteronômio 6, 7. E cada uma dessas palavras que eu estou colocando aqui para vocês, busquem aí na palavra de vocês, na Bíblia de vocês. Seja você qual for sua religião, busque. Eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando do soberano, eu estou falando de Deus, eu estou falando do Criador do universo, dos céus, da terra. Eu estou falando dele, que traz toda uma verdade que consolida nas nossas vidas. Então, eu buscar um profissional é tão necessário quando ele está pautado diante dessa verdade, diante do que ele vive, diante do que ele fala para você, consolidado na palavra, e não em teorias que ele mesmo não vive e não faz. Então, analise você, com quem você está lidando também, para que você seja curado em nome de Jesus. Porque só quem cura é o Senhor. Ele apenas nos usa como profissional da área, como instrumento, canal de bênçãos, para trazer a cura sobre sua vida com ferramentas, mas nós, como profissional, precisamos saber que é o Senhor quem nos traz o conhecimento, a sabedoria, para que possamos tratar você e trazer você para a realidade. Mas essa realidade que te cura, essa realidade que vai trazer o alicerce para a sua vida e não a destruição, que vai te colocar no caminho onde ele mesmo também anda. Pense nisso.
Reflita sobre isso e busque o caminho no caminho. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam entender essa palavra da parte do Senhor. E não esqueça, ande diante da verdade. Busque a verdade. Ela é luz. Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus.